Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu tô todo arrepiado aqui. Aleluia, a presença de Jesus, ela é real. E ela está aqui no nosso meio. Aliás, nós estamos em Santo André, São Paulo. Tem que respeitar. Olha, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Aliás, essa palavra, ela mexeu comigo de uma maneira diferente. Eu sei que você sabe, mas às vezes, a depender da circunstância que nós estamos vivendo, apenas uma certeza domina o nosso coração e a nossa mente: não tem mais o que fazer. Acabou. É o que nós chamamos de beco sem saída. É quando a gente olha e está tudo dando errado, aonde tudo que a gente tinha certeza já não há mais nenhuma certeza. Nosso coração não tem mais paz e a gente ora, e pior, não tem resposta. E a nossa maior dor já não é mais nem o problema que a gente vive, mas é a ausência do Deus que a gente creu há tanto tempo. Então é muito mais do que uma palavra, é um grito da nossa alma. Porque eu já vivi isso, de estar no meio de um caos generalizado e de pedir socorro para o único que poderia fazer alguma coisa, não ver ele fazendo nada. Aleluia. Eu sei que não é fácil viver, mas eu só quero que você saia dessa mensagem com uma certeza, e eu quero que você já receba essa palavra: Deus está com você. 3 amém. Eu vou melhorar. Essa palavra é para você. Deus, independente das circunstâncias, Ele está com você. Aleluia. Então agora a gente vai para a mensagem, mas antes eu preciso falar algo para você. A primeira coisa é: olha, você está aqui toda segunda-feira, sempre tem uma palavra de Deus para você, e às vezes você não se inscreveu ainda. Você sabia que eu descobri que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritas? Então se inscreva, ative o sininho. Tem que filmar o sininho aqui. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, há mais de 7 anos, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E toda quinta também uma mentoria de vida. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem, e eu vou te dar a meta. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos para a glória de Deus. Amém. Falta pouquinho, falta só a metade, mas vamos chegar. E por último, meu último convite para você é: seja parte da nossa associação evangelística. Se você ainda não sabe do que Deus está fazendo, é grandioso, e todos os dias milhares de pessoas são alcançadas através da nossa associação. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um arão da nossa associação, e tudo que você precisa saber você encontra abaixo aqui. Aliás, eu vou deixar aqui todas as informações, tá bom? E agora vamos para a nossa prioridade. Vamos para a mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar.
Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Aleluia. Olha, algumas coisas doem mais do que tempestades. Algumas coisas dão mais tristeza do que circunstâncias difíceis, que é a inércia de Deus. Eu vou ser vulnerável com você hoje aqui. A pior coisa de você experimenta em algumas circunstâncias da vida é você orar e Deus não responder. É você clamar por um milagre e o milagre parece que nunca chega. É você, em algum momento da vida, ter a certeza que isso é doloroso que eu vou dizer, mas ter uma desconfiança profunda de que Deus não ouve e às vezes que Deus nem existe. Isso é muito dolorido. Sabe o que eu entendi? E não me leve a mal, eu não sou um pregador de mensagens difíceis. Eu estou todas as vezes rasgando meu coração aqui, compartilhando com você do que eu também sinto às vezes, das dores que eu também enfrento. E eu acho que talvez por isso que algumas pessoas se identificam de uma maneira diferente, porque é pele no jogo, sabe? Eu estou vivendo a mesma coisa, eu já vivi abandonos, eu já senti abandonos, porque viver e sentir são coisas distintas, ser e estar também. E o que eu quero ler para você aqui hoje é o desespero de alguém de perto, de alguém que viu o que pela fé somente cremos. Eu quero ler com você um texto. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, diz a palavra. E eu prometi que eu não queria chorar mais na série. Durou 4 minutos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: mestre, não te preocupa que pereçamos? Pela primeira vez eu entendi de uma maneira completamente distinta o que está acontecendo aqui. Os discípulos não acordaram dizendo para Jesus: Jesus, pelo amor do Senhor mesmo, acalma a tempestade. Eles não acordaram Jesus dizendo: ô Jesus, olha, por favor, resolve o nosso problema. Não, eles não fizeram isso. Eles estão mais irritados com o fato de Jesus dormir do que medo da tempestade afundar o barco. O verbo que eles usam é: o Senhor não se importa. Ele está dizendo: olha Jesus, o Senhor está tão nem aí para gente, que a gente está aqui morrendo, tirando água do barco, desesperado, e
E o Senhor está dormindo. O Senhor não está ligando para a gente. O Senhor não está olhando e está vendo que a gente está doendo, que a gente está desesperado. O Senhor está aí dormindo e eu estou aqui morrendo de medo. Pela primeira vez eu entendi que os discípulos estavam mais chateados do que medrosos. A palavra é: o Senhor não se importa com a gente. O Senhor não está nem preocupado comigo. Olha, a gente está aqui, ó, tirando água do barco, e a gente já está há bastante tempo. O Senhor está dormindo na almofada, e a gente está todo molhado, desesperado. Desculpa, mas eu preciso dizer para você: isso aqui é o ser humano rasgado de maneira pública daquilo que somos de verdade. Às vezes a nossa maior angústia não é nem o que a gente está vivendo, é a gente ter declarado uma fé pública num Deus que está parecendo não se importar com a gente. Desculpa, mas é a verdade. Sabia, eu recebo mensagens no meu Instagram de pessoas dizendo: olha, Dave, por que Deus só faz na sua vida? Não, lindo, eu também às vezes tenho a mesma sensação que você. Por que Deus só faz na vida de alguém? Por que isso não aconteceu na minha casa? Você acha que eu não tenho problema na minha família? Você acha que eu também não tenho dores, medo, angústia, provações? Eu sou igual. E a mesma angústia que os discípulos foram dominados, eu também já fui milhares de vezes. Deus não se importa. Deus, tá nem aí. Aí vem os vídeos de sátira mostrando que Deus está preocupado com coisas mais importantes do que a tua pequena dor. Deus está mais olhando para quem está precisando de verdade. Aí a gente diz: não, tá certo, é verdade. Como se o Deus que nós servíssemos não fosse onipresente, onipotente, onisciente, e não tivesse poder para fazer em todas as esferas da nossa vida aquilo que precisamos dele para viver. Só que eu preciso te falar que algumas coisas são legítimas no texto. E aí eu olho os discípulos dizendo: olha, não te importa. Ô André, quantas vezes na nossa fé a gente foi dominado por essa certeza? Na verdade, a gente está olhando e está vendo Paulo orar, e a gente está ouvindo na pregação que Deus está com a gente, mas não faz nada. Deus está ali, mas não mexe. Deus está lá, mas dorme. E isso incomoda a gente, porque nós temos um senso que é completamente diferente da maneira com que Deus trabalha. Então agora eu posso entrar com você dentro da mensagem para te mostrar que o que é sono para alguém é confiança para ele, sabendo que tempestade não tem poder para mudar destino de ninguém. A3, aleluia. Eu vou dizer de novo: a tempestade que você vive, as dores que você passa, se o Senhor Jesus estiver com você, não terão poder de maneira nenhuma de mudar o futuro que Ele tem para você reservado. Nenhuma palavra dele cai por terra, nenhuma ordem dele é desrespeitada. Se Ele estiver com você, tempestades não mudam destino, dores não abortam o plano. Aliás, o que para você parece o fim, para Ele é só o meio do maior processo extraordinário que você viverá e do maior testemunho que você vai contar na sua vida. Aquilo que para você te assusta, lembra que para Ele não é nada, e o que te tira do eixo, Ele consegue dormir no meio. Eu estou só começando. Eu estou só começando. Ei, eu estou preocupado porque essa palavra aqui, ela vai ficando incrível. Só que eu preciso te dar o contexto das coisas. Jesus não dormiu porque estava sem informação meteorológica. Isso aqui para mim é maravilhoso. Quando você vai fazer uma navegação, primeiro, meteorologia. Você precisa saber como está o tempo. Ninguém quer entrar no meio do mar com uma tempestade chegando. Sim ou não? Então me permita ser aqui
sabe, te perguntar assim de verdade: você acha que quando Jesus dorme, ele já não sabia da tempestade que via pela frente? Sim ou não? Então, se ele dormiu, é porque ele está de boa. Se ele não está fazendo, é porque está tudo certo, vai passar. Se ele não está movendo, é porque o círculo vai se fechar e o curso da história não será desrespeitado. Deus está no controle, mesmo quando aparenta não estar presente. Ou melhor, mesmo quando a sua presença não representa a sua manifestação, mas Ele está no controle. Só que tem uma coisa interessante. As perguntas que eu faço às vezes meus estudos, quando estou preparando uma palavra, eu fico irritado com algumas coisas. Eu quero entender além. Então eu comecei a me perguntar e queria voltar no contexto. Eu queria entender por que Jesus estava tão cansado. E por que os discípulos não seguiram o mesmo curso? E aqui parece óbvio: alguém precisa remar. Fala para o irmão que está com medo da tempestade perto de você e diga: alguém precisa remar. Você vai dar um outro aviso maravilhoso: diga: descansa. Quando chegar na margem, enquanto está no meio do mar, rema. Porque, meu Deus, vai ficar bom. Enquanto você rema, Ele descansa. Mas enquanto você descansa, é Ele que trabalha. Enquanto você descansa, é Ele que faz todas as coisas. Enquanto você rema, Ele descansa. Mas enquanto você descansa, Ele trabalha. Eu poderia dizer além disso pela lógica reversa. Você pode pensar que Ele está descansando, mas lembre-se que Jesus descansando é o homem descansando. Mas Jesus, Deus, não parou de trabalhar em nenhum momento. Ele ainda está no governo de todas as coisas. Domínio é desatenção ou perca de foco. Ele não está inerte às coisas que você vive. Ele não está distante da tempestade que você passa. Ele sabe de tudo. Ele só está com os olhos fechados. Aqui ele só está dormindo, mas não está parado. Ele só está dormindo, mas não abandonou a circunstância. E eu só quero que você compreenda que tudo isso é nos tirado a percepção quando o nosso desespero se confunde com abandono. Veja, se você observar o texto, é claro, Jesus libera uma palavra no começo: passemos para o outro lado. Sabe qual que é a primeira e única certeza que os discípulos precisam ter? É que o outro lado já é uma realidade. Eu preciso que você grave isso. Se ele falou outro lado, o outro lado já é uma realidade. Agora, como, quando, por quê? Aí já é outro mistério. Isso aqui, desculpa, mas com cada pessoa Deus age de uma maneira. Com cada discípulo, Deus, por conhecer o coraçãozinho, age de uma maneira, distinta, única. Então entenda, a Bíblia vai dizer que Jesus pregou o dia inteiro. A Bíblia diz que Ele se afastou no meio de um barco, fez muitos milagres, contou várias parábolas, e uma delas foi da mostarda, da fé comparada a uma semente de mostarda. Ele é brilhante, Ele é incrível, Ele gastou o tempo e pregou tudo o que precisava, e agora no final Ele só queria ir para o outro lado. O que Jesus estava fazendo era continuando as coisas, e aí Ele diz: olha, agora a gente vai para o outro lado.
Eu vou falar de novo. Agora a gente vai para o outro lado. Chegou a hora de romper e ir para uma próxima estação. Não, se você não pegar isso, eu vou ficar chateado. Vamos comigo. Nós estamos aqui, agora a gente vai atravessar e vai para o outro lado. O que virá após a tempestade é o outro lado. O que virá quando a tempestade acabar é a nova estação. Quando acabar a tempestade, você não vai estar mais no lado de outrora. Você vai estar na nova estação. Você vai estar no novo lugar. Você vai estar num novo destino. Você estava em outro, agora você vai chegar na próxima estação. O que divide uma estação da outra, às vezes é uma tempestade. Ai, meu Deus do céu. Eu quero que você entenda que às vezes o que divide duas estações é só uma tempestade no meio. Então, se Jesus está com você, não é a tempestade que vai impossibilitar de você viver a nova estação, entende? Agora, pode desesperar, pode tirar a água do barco, mas só tenha uma certeza: enquanto Ele estiver comigo, o outro lado, a nova estação já é a certeza que eu preciso. Ele pode estar dormindo, acordado, remando, mas o que vale não é o que ele está fazendo agora, sabendo que já está fazendo, sabendo que já fez, mas o que ele falou quando saímos da estação antiga. Então grava comigo para nunca mais esquecer. Às vezes, entre duas estações, entre a estação antiga e a nova estação, há uma tempestade no meio te esperando. Entre uma estação e outra, há uma revolta te esperando. Mas se Jesus estiver com você na circunstância, tempestade nenhuma terá poder para mudar o teu destino, e inimigo nenhum terá poder para ser maior do que a palavra que você recebeu. E eu quero declarar no nome de Jesus que do outro lado, após a tempestade, quando o mar se acalmar, quando o vento parar de soprar, a nova estação estará na altura dos seus olhos. A terra é firme, a terra é extraordinária e será muito melhor do que você imaginava, a ponto de que a tempestade que passou será esquecida rápido demais pela fase linda que o Senhor Jesus está te levando. É mais profético do que qualquer outra coisa. Se você quiser receber, receba. O que virá após a tempestade será tão grande e tão poderoso que nenhuma tempestade que você viveu será traumática o suficiente para fazer ocultar a glória daquilo que está chegando sobre você. Então agora entenda, essa parada de que não tem mais o que fazer está errado. Eu preciso consertar isso. Há um amigo que disse próximo a mim, e eu ouvia isso a vida toda: quantos já ouviram a palavra enquanto a vida há esperança? Não, é possível, peraí. Quantos aqui já ouviram enquanto a vida há esperança? Pois é. Só que eu quero dizer para você uma parada, está errado. Contaram pra gente isso a vida toda. Olha, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Então a gente colocou a nossa fé na vida. Só que a frase, o termo correto deveria ser: enquanto Cristo for o centro da nossa vida, há esperança. Enquanto Ele estiver no controle total da nossa história, há esperança. Não há tempestade que governe mais alto do que a voz dEle. Não há inimigo que se levante de maneira a se sobrepor à palavra que Ele declarou sobre nós. Então, enquanto Cristo, enquanto Jesus for o centro da nossa vida, há esperança.
Há esperança, há esperança. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há morto que Ele não possa ressuscitar. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há dores que Ele não possa curar dentro de você. Não há tempestade que Ele não possa acalmar. Não há nada que Ele não possa fazer. Enquanto há Cristo, há esperança. Só que aí eu preciso dizer para você, tem todas as receitas respeitadas no mesmo texto. Jesus está no barco, incrível. Só que Jesus dorme. Ele é humano. Ele é humano, mas é Deus. Jesus está dormindo de boa. E eu imagino a conversa do discípulo. Não vai ajudar não? Poxa, pelo menos então pega um balde, ajuda a gente aqui. Eu já imagino Pedro, que é o mais atentado, começando a inflamar o coração dos outros. Olha aí, ó, dormindo, ó. Nós aqui se lascando, ó, dormindo. Tá vendo, João? Aí depois você fica puxando o saco dele. Aí, ó, não se importa com a gente não. Aí o Judas já está aqui. Esse prejuízo que vai dar. Se esse barco afunda, já era. E sabe, a loucura é que na multidão de pensamentos, em Cristo não há nada acontecendo. Sono pesado dele. Jesus segue dormindo. E aí a gente chega ao ápice da história. E eu preciso relatar a você como tudo acontece. Eles acordam Jesus. E eles nunca pediram para que Jesus acalmasse a tempestade. Talvez a coisa mais conflitante de tudo é que eles nunca falaram: Jesus, acalma a tempestade. Eles nunca falaram: Jesus, tira a água do barco com a gente. Eles disseram: o Senhor não se importa com a gente? A gente está doando a nossa vida para o Senhor aqui. A gente deixou família, deixou filho. A gente está aqui com você. E agora isso aqui acontecendo, o Senhor não, sabe? E aí, vai fazer nada não? Se importa com a gente? O Senhor não se preocupa? Não passou pela sua cabeça que enquanto o Senhor estava aí dormindo, a gente estava aqui se matando para não, sabe, não afundar o barco? E o Senhor aí, você percebe que isso muda tudo, não muda? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. Eu estou só com saudade dos irmãos do manto agora. Eu estou falando o que Jesus está fazendo. Você está ouvindo o que eu acabei de dizer? Eu vou falar de novo. Jesus não acordou respondendo eles. Jesus acordou resolvendo a tempestade deles. Sabe, Jesus não acordou afrontando eles, não. Jesus acordou falando diretamente com a tempestade deles. Entenda, o que desestabilizou o coração deles será resolvido antes de o coração ser consertado. As coisas são diferentes aqui. Eu vou de novo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz. Sabe o que a palavra paz é, no termo mais puro, é ausência de conflito. Só que o conflito maior está mais no coração dos discípulos do que propriamente naquele mar revolto. Por mais que o mar deveria estar muito revolto, ao ponto de pensarmos que eles eram pescadores e aquela não seria a primeira tempestade enfrentada. Então, se o desespero é coletivo, significa que talvez seja a maior tempestade já enfrentada naquele momento da vida deles.
Só que aí Jesus diz: aquieta-te. E o vento cessou. E houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé suficiente? E eles temeram muito e diziam aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que aconteceu aqui? Jesus mostrou que o problema deles não era a tempestade, mas era o que eles sentiam em relação à tempestade. Às vezes o nosso maior problema não é o que acontece fora, é o que está acontecendo aqui dentro. Nosso problema não é o tamanho do mar revolto, mas a nossa identidade em Jesus, que qualquer momento de silêncio a gente fica com um nível de carência elevado e diz que fomos abandonados, sendo que nada mudou no céu e na terra. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Veja, Jesus olha para eles e diz: ei, vocês ainda têm medo? Vocês não viram tudo que eu tenho poder para fazer? Vocês ainda têm medo? Vocês ainda têm falta de fé? E aí todo o discurso de dizer que foram abandonados é trocado por um temor dizendo: oh my God, e quem é ele que até o vento e o mar obedece? Quem é esse homem que tem poder para todas as coisas? Não tem mais ninguém dizendo: olha, por que ele não falou com a gente? Por que ele não chegou? Entende? É que isso em algum momento da nossa vida vai passar. Essas dores de acreditarmos que estamos sozinhos vai passar. Lembre-se, o nosso barulho e desespero no meio da tempestade diz sobre a nossa falta de fé, e o sono de Jesus no meio das nossas tempestades diz que para Ele nada pode atrapalhar o plano que Ele já escreveu para mim e para você. Ou seja, enquanto a gente está desesperado, Ele tem o poder para dormir, porque o nosso desespero revela a nossa ausência de controle, mas o sono dele revela alguém que mesmo de olhos fechados sabe exatamente aonde tudo vai dar e tudo vai acontecer de acordo com a palavra dele. Eu quero que você se assegure de apenas uma coisa. Eu confesso que eu escrevi aqui umas coisas de tal maneira isso que me irrita. Não falei nada, só que eu coloquei uma palavra entre aspas, e essa é a única coisa que eu quero que você tenha certeza aqui com essa palavra: Deus está com você. Não, você vai viver. Não, calma. Eu tô em Santo André, tem que respeitar Santo André. Aqui o povo é vida louca, animado, outro patamar. Eu vou falar de novo. Ei, você pode ter certeza, Deus está com você.
Deus está com você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus sonhos. Deus está cuidando do seu futuro. Deus está cuidando do seu coração. Deus está cuidando da sua mente. Deus se importa com tudo que envolve você. Deus sabe tudo que você sente. Deus sabe tudo que você precisa. Portanto, às vezes eu sei que é difícil, mas você não está o ouvindo, não está às vezes o sentindo, mas eu quero que você seja governado por essa certeza: Deus está com você. Portanto, não importa o tamanho dos seus inimigos, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do ataque, se Ele está com você, grave, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, assim diz a palavra. Jesus, nós entregamos hoje ao Senhor todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas crises são depositadas aos teus pés. Tem gente chorando agora dentro de casa. Tem gente chorando agora, Senhor, em carros. Tem gente chorando nos seus empregos, ouvindo essa palavra, dizendo: Jesus, só me dá um sinal então. O Senhor está no barco. E eu quero declarar que esse sinal chegou a 30 minutos. Quando essa mensagem começou, o Senhor nunca perdeu o controle. Por isso, Jesus, acalma o vento, acalma a tempestade e nos leva para o próximo nível, em nome de Jesus.